teve o jogo mais esperado da rodada, Flamengo e Palmeiras. Aliás, Palmeiras e Flamengo. Você acha que Palmeiras e Flamengo entregaram tudo o que se esperava, Trajano? Era o jogo que você queria ver. Sexta-feira você falou, eu quero ver esse jogo. O Palmeiras entregou no primeiro tempo, o Flamengo no segundo. Então ficou dividido, deu empate, tá certo, né? Eu esperava mais do Flamengo no primeiro tempo. Né? Ele tentou jogar de uma maneira que ele sempre tenta arrumar o time de um jeito, utilizando o Luiz Araújo, o Cebolinha e tal, nas pontas abertas e tal. E o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, aí com a entrada de quem devia estar jogando desde o início, Everton Ribeiro, da Arrascaeta e tal, o Flamengo foi superior, entrou o Bruno Henrique com o bonde andando no segundo tempo. Aí eu achei bom, eu já esperava um empate, sabe? Porque era um embate das duas equipes muito fortes. Agora, ficou marcado o jogo para mim pelo sistema que não marcou o pênalti a favor do Flamengo e o silêncio da direção da comissão técnica do Palmeiras, né? Então, o empate eu acho que ficou de bom tamanho, cada time jogou melhor um tempo. O Flamengo, o Juca falou no início, quando o Flamengo bota aquele pessoal, a tropa de verdade em campo, né? É difícil segurar. Quem eu não estou gostando é do Pedro. Eu acho que o Pedro não vem jogando bem nos últimos tempos. O Flamengo está sem o Gabigol, né? Aí o Pedro ficou como titular, pelo menos nesses últimos jogos. Mas ele parece um poste ali. Eu não vejo ele fazer uma tabela, mesmo chutar gol. Outro dia caiu nos braços dele a chance de bater aquele pênalti no jogo passado. Se ele não tivesse cobrado o pênalti, eu nem lembraria da presença dele em campo. Eu acho que ele não está bem. Mas é isso, 1-1, bom tamanho. Agora, foi péssimo para os dois, né? Péssimo para os dois, porque se distanciaram. Um tinha que vencer. Quem vencesse podia ainda se engraçar lá em cima com o Botafogo. O empate ficou muito bom para nenhum dos dois, ficou muito bom para o Botafogo. E o pênalti foi escandaloso. Pois é. Fala, Juca. Como eu fui citado, eu tenho direito de resposta. Que alguém está reclamando que eu falei do jogo dos líderes. Você não. Não é você, Juca, desculpa. São os narradores da TV, não você. Ele estava falando, Juca, você não acha que é um desrespeito? Não acho, ao contrário, eu acho que eles estão usando a língua portuguesa na perfeição. O que é o Botafogo? É o líder do Brasileirão. O que era o Grêmio? O vice-líder do Brasileirão. Se você tem um líder e um vice-líder, você tem os líderes. Muito bem. Aí. Perfeito. Ótimo. Há controvérsia. Muito. Não há controvérsia. Controvérsia mesmo não houve parece no pênalti, né? Que não foi dado no Everton Ribeiro. Um empurrão ali, não deu. O Palmeiras falou-se, não vem falando mais nada. E o Flamengo falou que vai lá na CBF, reclamar na CBF. Que parece aquela reação em cadeia. Um reclama, outro reclama, outro reclama, outro reclama. E o fato é que se alguém tem que reclamar dessa vez, é o Flamengo. Isso é muito antigo no futebol, né? A gente não consegue se livrar disso, né? Isso é muito antigo no futebol, né? Veto, agora vai ter veto a árbitro, esse tipo de coisa. Agora, houve pênalti parecido 13 dias antes, marcado para o Palmeiras, né? Um lance muito semelhante, até mais escancarado, mas o cenário muito parecido, né? A situação muito parecida, quando o Di Plácido do Botafogo, tolamente, como fez o Richard Pires, empurrou o Flaco Lopes, né? O pênalti foi marcado para o Palmeiras e o Rafael Veiga perdeu, né, no jogo com o Botafogo, né? Isso foi 13 dias antes. E outros lances desses começaram a aparecer, um de 2021, com intervenção do VAR lá contra o Grêmio Porto Alegre, empurrão do Marcos Rocha, foi dado pênalti para o Palmeiras. E você vai encontrar também para outros times, né? Me pareceu que ele não teve ali, realmente foi coragem de marcar, porque estava pitando na casa do time que reclamou muito e que seria, né, punido com a penalidade. Agora, fora isso, eu acho que o resultado foi bem justo. Cada time dominou um tempo. Palmeiras dominou o primeiro tempo, Flamengo dominou o segundo. Não sei se a entrada do Arrascaeta ou Everton Ribeiro de saída teria esse efeito que teve no segundo tempo se eles começassem a partida, porque o Palmeiras do primeiro tempo é completamente do Palmeiras do segundo. O
por um desgaste físico natural e pela estratégia comum do Palmeiras de faz 1-0 e depois recua para tentar explorar a bola longa, bola esticada, só que dessa vez não funcionou tão bem, mas no primeiro tempo o Palmeiras foi melhor, o Flamengo quase empatou com o Cebolinha perdendo um gol incrível no final do primeiro tempo, foi um lance fortuito, uma bola que caiu do céu, ali uma jogada muito circunstancial, o Flamengo não trabalhou para empatar o jogo, não merecia empatar na primeira etapa, embora quase tenha empatado. Então, assim, quando ele entra, depois o Arrascaeta é outro jogo. Então, às vezes, as pessoas comparam como se o jogo fosse linear. Não é linear. Primeiro tempo é um Palmeiras muito mais agressivo, marcando muito forte, atacando o tempo todo, tendo mais a bola do que no segundo, completamente diferente do cenário da segunda etapa. E o São Paulo, ele mesmo admitiu, não deu certo. Ele tentou uma coisa que não funcionou e corrigiu durante. E é preciso que o time, como qualquer time, o Flamengo saiba jogar de diferentes maneiras. Senão você vai contratar só jogadores iguais, das mesmas características. Agora, o Cebolinha e o Luiz Araújo, especialmente o Cebolinha, foram muito mal no jogo sem bola. Ou seja, o Cebolinha não fez o seu papel, que era acompanhar o Mike o tempo todo, né? E não fez. Ele não fez isso. Tanto que na jogada do gol, é uma das muitas vezes que o lateral do Palmeiras chegou com muita liberdade para cruzar. E aí tem uma sequência de situações ali até o lance do gol, com uma falha clamorosa do Thiago Maia, pouco comentada. O Thiago Maia deu assistência para o Dudu. Era uma bola para espanar, tirar o perigo da área, e ele simplesmente espirrou o taco e jogou a bola na direção do Dudu. E o Dudu fez 1-0 ali naquele momento. O Palmeiras já merecia o gol, porque tinha muito mais volume, jogava muito melhor. Aí no segundo tem dois lances que são importantes da rubro-negro. O pênalti não marcado e a bola que o Everton Ribeiro passou errado. Tinha o Bruno Henrique e o Ayrton Lucas livre. Eram 3 contra 1 e ele errou no desfecho da jogada. Reteve a bola quando ele passou a bola atrás dos dois companheiros e o Flamengo perdeu a chance de fazer ali um gol da virada. Mas acho que pelo que foi o jogo, o empate foi justo. E foi pior para o Palmeiras, que jogou em casa. O Flamengo não é tão ruim, empatar com o Botafogo. Sim, mas se você pensar que jogou fora de casa, o empate com o Palmeiras fora de casa não é um resultado ruim. Ora, bola, está jogando contra o campeão, no gramado que é muito peculiar. Aliás, outro aspecto também importante nas escolhas do técnico, né? O Flamengo jogou no gramado artificial do sábado e vai jogar de novo na quarta-feira. É diferente, em vários aspectos, né? Então, isso também tem que ser avaliado. Né? Não é sempre o mesmo gramado, o mesmo jogo, o comportamento igual do time o tempo todo. As coisas mudam muito. Agora, ele tentou o São Paulo algo que não funcionou. Não funcionou. Não significa que deva abandonar. Tem que insistir, tem que treinar para que o time possa jogar com pontas, sendo eficiente em determinadas situações. Agora, era muito claro. De um lado tinha Mike e Arthur. Do outro, Piquerez e Dudu. Né? Então, o Palmeiras muito forte pelos lados. Então, o que ele fez? Colocou 2 pontas. Olha, vocês vão trabalhar. Não trabalharam. Luiz Araújo, o Cebolinha não existiu. Exceto o comecinho do jogo ali, que ele não cumpriu um pouco essa missão. Depois ele abandonou o Ayrton Lucas ali, se vira, e por ali o Palmeiras criou várias situações. Eu achei que o jogo foi razoável, né? Não foi um grande jogo, foi um jogo razoável, mas o primeiro tempo, especialmente, muito pegado, muito picotado em alguns momentos, né? Mas o resultado foi justo, em que pese aí a questão da arbitragem. Né? A arbitragem é um capítulo à parte, de fato, o pênalti não foi marcado. Eu acho que aí a questão, o Arnaldo fala muito, bastidor, pressão, é evidente que isso às vezes pesa, o árbitro fica condicionado, e ali ele não teve coragem alguma. E o VAR ou chamou, né? Eu não sei, que eu não ouvi o áudio, né? Ou chamou e ele fingiu que não ouviu, ou não chamou porque também estava com medo. Pois é, a pressão é grande. Agora, a pressão também, Arnaldo, tem. A pergunta é se tem para o Palmeiras uma vitória nos últimos 6 jogos. O quanto isso impacta no que vem por aí? Quinta-feira, Palmeiras e São Paulo no Allianz. O São Paulo poupou quase todo mundo em Bragança e ainda conseguiu arrancar o empate lá contra o Bragantino. O Dorival Júnior alegou que, além dos machucados, né, titulares machucados, ele tinha um dia a menos de descanso em relação ao Abel Ferreira e sua tropa, que jogaram sábado contra o Flamengo. Agora, acho que pesa para o Palmeiras, de fato, o momento instável do time, mas o Palmeiras tem tentado olhar sempre para fora, quando no momento também tem que olhar um pouco para dentro, o que está acontecendo com o seu time, com as oscilações, as ausências muito sentidas quando ele perde um jogador. Então, o Palmeiras tem essas situações a resolver, além de preocupar com a arbitragem. Eu tenho falado que, muitas vezes, há algum tempo, a arbitragem vai para o Allianz Parque pressionada e com medo, pelo que constrói o Palmeiras no extracampo.
nos últimos tempos. Agora, depois com a guerra declarada e o silêncio absoluto, mais ainda. O árbitro de quinta-feira vai ser o Anderson Daron, já escalado, né? Muitas vezes o árbitro menos experiente sente esse fator mando, né? Essa pressão. O Palmeiras não sabe ainda se vai poder contar com o Abel, vai ser julgamento duplo nessa segunda-feira pelas questões de indisciplina que ele vem cometendo. E alguns técnicos, perfil Abel, têm sido punidos, como o Mourinho na Europa, foi punido tanto na Itália quanto na UEFA, e ele pode, de novo, ficar fora do banco de reservas. E mesmo que a comissão técnica tenha, digamos, um comportamento parecido, faz muita falta a presença do Abel na beira do campo. Acho que o Palmeiras tem outros desafios que não só a aparição externa e depois, né, Tironi? Essa coisa acho que acabou passando um pouco do limite, tanto que o negócio do sistema caiu um pouco na onda da chacota, né? Porque a cada jogo, a cada rodada, tem time prejudicado, time beneficiado e tudo mais. Algumas situações são irreversíveis, como o pênalti da Vila Belmiro, do árbitro Bruno Arleu, ele mesmo. Eu sempre falo que o problema está mais na escala do que propriamente na atuação do árbitro. Como Bruno Arleu, aquele mesmo árbitro do São Paulo e Corinthians, ou Corinthians e São Paulo, que foi muito mal naquele jogo, dar um pênalti aos 50 do segundo tempo. Aí é praticamente definir o jogo, né? Porque aí o adversário não tem nem tem tempo de reação. Foi o que aconteceu na Vila Belmiro. Os outros erros, cada time de futebol tem sua lista, sua capivara de erros contra o seu time. E o que o Palmeiras fez foi muito jogar para a torcida, mas vamos combinar que depois de tudo que acontece, a cada rodada que passa, você percebe que não existe exatamente um sistema. Existe o erro de arbitragem e a pressão de bastidor, coisa que sempre existiu, antes do VAR, com o VAR, com o Cime na presidência, com o Gaciba na presidência. Essa narrativa, como as pessoas gostam de falar agora, palmeirense, eu acho que não colou. Sinceramente, não colou. Deixa eu falar uma nota muito lamentável aí. A torcedora do Palmeiras, que foi atingida por uma garrafa numa confusão no jogo entre Palmeiras e Flamengo no Allianz, morreu. Uma jovem de 23 anos, Gabriela Nelly, foi atingida no pescoço por uma garrafa de vidro numa confusão que teve no jogo entre Palmeiras e Flamengo, sofreu 2 paradas cardíacas e agora foi anunciada que ela morreu. Essa confusão aconteceu fora do estádio ali, na rua, em frente ao Parque Antártico, em frente ao Allianz, né? Até teve gás de pimenta entrando no campo, o jogo foi paralisado algumas vezes por causa disso. E, enfim, a menina, uma jovem de 23 anos, lamentavelmente morreu, Juca. E aí, aquelas coisas, né? Muitos são, eu, por exemplo, sou contra essa coisa da torcida única, mas foi uma briga de torcida que acabou. Oi, fala, Mauro. O Ancorá, deixa eu dar uma informação aqui importante aqui. Pode falar, Mauro. Foi preso e indiciado o Leonardo Felipe Xavier Santiago, torcedor do Flamengo, Leonardo Felipe Xavier Santiago. Estou vendo aqui, inclusive, o boletim de ocorrência da DRADICA, Delegacia Especializada. Tá? Foi preso, foi autuado ali, tentativa de homicídio. Está aqui, né, o número do BO e tal. Estou aqui na tela, estou aqui lendo nesse momento as informações. Ou seja, tem um CPF. Né? Eu acho que é importante nessas horas identificar o seguinte: é um crime e tem uma pessoa que foi presa em flagrante. Né? Porque é claro que tem um contexto do futebol, mas, mais uma vez, tem um CPF. Que geralmente o que acontece? As pessoas fazem o que querem, de torcida ou não, e geralmente procuram um CNPJ de uma organizada e tal, e os CPFs ficam à vontade. Você pode ver que, por exemplo, quem aprontou aquela confusão lá em Santos, até agora não houve nada. O Santos é que não está podendo jogar com torcida. Então, é importante informar que, dessa vez, a polícia deteve o sujeito e está lá, foi preso, está autuado, tem boletim, tem tudo, tem tudo. Perfeito. Boa observação. Mas, enfim, a notícia é essa, uma notícia muito triste. Uma menina, uma jovem de 23 anos, morreu depois de uma confusão que teve na frente do Allianz. O Marcos Toni também fala sobre isso aqui, mandando chat.
E aí, tem palmeirense falando, e o lance do Fabrício Júnior não foi nada? Pergunta aqui o Vegan. Foi alguma coisa, Arnaldo? Fabrício Bruno? Ô, Tirone, eu não assisto futebol com viés de arbitragem. Então, eu acho que essa situação que está sendo colocada pelo Palmeiras, como eu disse no comentário anterior, que o Palmeiras melhore em campo, porque o problema do Palmeiras não é apenas arbitragem, nem contra, nem a favor. Perfeito. O Denis fala, e meu Santos, passa de favorito a candidato para cair? Pergunta ele. Bom, ganhou do Goiás e 4-2, Juca. E vamos combinar que o Corinthians deu uma respirada. 4-3. 4-3, não 4-2. Quanto à questão da jovem morta na porta do estádio do Palmeiras, é aquilo de sempre. Alguém sai de casa para ir a um jogo de futebol e não volta. Isso é absolutamente inadmissível, inaceitável. E quem foi preso por tentativa de homicídio agora vai responder por homicídio culposo, né? Sem intenção de matar. Joga uma garrafa contra uma pessoa. É uma coisa inaceitável. Aliás, é uma tarefa para a ministra do Esporte, Ana Moser, de ver se, de alguma maneira, o governo federal intervém nesta questão de violência de torcida e começa a resolver isso no Brasil. É uma tarefa hercúlea, mas que cabe que a gente apele para que, enfim, comece a ser feita de maneira correta. Ana Moser, que está sendo, de alguma maneira, objeto da cobiça do Centrão, do Republicanos, e que está obtendo uma ampla solidariedade dentro do esporte e na área da política para que permaneça no cargo e não se entregue o Ministério do Esporte para quem quer que seja. Ela está há 6 meses no Ministério fazendo um belíssimo trabalho e tem que ser mantida.